Olá, amigos do QC. Hoje nós vamos comentar a questão da VUNESP para o TJ de São Paulo. A questão é 96, 75, 92. A doutrina define normas programáticas como aquelas que, antes de ler as assertivas, nós vamos comentar sobre a velha classificação do professor José Afonso da Silva sobre normas constitucionais, em que ele divide em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Muitos de vocês já devem ter se deparado na doutrina com críticas relacionadas à classificação. Uma delas do Virgílio Afonso da Silva, o próprio filho do professor José Afonso da Silva, que diz que essa classificação não mais se amolda ao novo ordenamento jurídico brasileiro. Não teria mais aplicação porque o José Afonso da Silva criou essa classificação na década de 70. E, de fato, muita coisa mudou desses tempos para cá, inclusive o nosso neoconstitucionalismo, uma outra visão de Constituição. Só que os examinadores ainda seguem a classificação do professor José Afonso da Silva e, por ser clássica e acabar se amoldando ao ordenamento jurídico, a gente ainda aplica a classificação do professor José Afonso. Essa questão é um exemplo clássico da adoção da classificação do professor José Afonso. Isso porque as normas programáticas, elas estão dentro das normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada, lembrando, são aquelas de aplicabilidade imediata. Elas dependem da regulamentação por parte do legislador infraconstitucional. São normas igualmente constitucionais como as outras, mas que dependem dessa regulamentação. E elas se subdividem justamente em normas programáticas. Normas programáticas são fins que o Estado tem, traduzido na norma constitucional, são fins a que o Estado deve seguir. São fins almejados pelo legislador constituinte em que devem ser aplicados pelo poder público. Então, normas programáticas, elas são uma subespécie de normas de eficácia limitada. Além das normas programáticas, a outra subespécie seriam aquelas relacionadas às competências do poder público. Tá? Então, normas relacionadas às competências do poder público e as normas programáticas são subespécies das normas de eficácia limitada. Então, vamos analisar agora as assertivas, as alternativas. A. Dependem de regulamentação pelo legislador infraconstitucional e também de condições materiais. Está correta a alternativa A. Justamente por elas serem normas de eficácia limitada, elas dependem dessa regulamentação por parte do legislador infraconstitucional. Além disso, como são fins almejados pelo legislador constituinte para que o poder público venha a concretizá-las, elas dependem dessas condições materiais, elas dependem do princípio da reserva do possível. O poder público irá concretizá-las na medida em que haja capacidade econômica para isso. Então, eu, poder público, só aplico esses fins quando eu tiver dinheiro no orçamento para que eu possa concluí-las. Correta a letra A, nosso gabarito. B. Instituem a possibilidade de que órgãos ou instituições sejam criados por outra lei. Não se enquadra dentro do conceito de normas programáticas. C. Permanecem aplicáveis enquanto não editada qualquer norma que restrinja a sua eficácia. Isso é relacionado às normas de eficácia contida, em que o direito seria imediato, de aplicabilidade imediata, mas que uma legislação infraconstitucional poderia restringir a sua aplicação. Nada a ver com as normas programáticas, as normas de eficácia limitada. D. Podem ser reduzidas com base no princípio da proporcionalidade. Nenhuma norma constitucional, como regra, poderia ser reduzida justamente por conta da vedação ao retrocesso. Letra E. Nascem plenas, completas, produzindo todos os efeitos desejados. Não, essas são as normas de eficácia plena. Nós ficamos por aqui. Até breve.